Nós vimos também que a história ela é dividida tradicionalmente em idades, né? E nesse momento nós estamos vendo a fase da pré-história, né? Só que a pré-história ela é dividida em períodos, tá? Em fases. Então, nós temos primeiro o Paleolítico, né? Que é Idade da Pedra Lascada, que aconteceu basicamente entre 2 milhões de anos atrás, em que o homem ele vivia apenas da caça e da coleta. E aí, a maneira como o homem vivia naquele período, o homem que a gente chama de homem da caverna vivia, eles eram chamados de caçadores-coletores, tá? Então, eles caçavam para sobreviver e coletavam. Como assim coletavam? Eles coletavam os frutos para poder comer e sobreviver. Então, esses grupos, esses homens, eles eram nômades. O que é nômade? São pessoas, são grupos que não fixam morada. Mas por que eles não fixavam morada? Eles não ficavam apenas nas cavernas? É porque nesse período o homem ainda não sabia plantar, ele não sabia ainda cultivar para sobreviver. Então eles dependiam da caça e da coleta. E se eles ficassem apenas em uma caverna, quando acabassem os bichos que eles caçavam naquele lugar ali, quando acabassem os frutos que eles escolhessem, eles iriam morrer. Então, o que era que eles faziam? Quando começava a ficar difícil caçar e colher, aí eles migravam de um lugar e iam para outro lugar. É por isso que esses grupos ali no Paleolítico são chamados de caçadores-coletores. Né? Uma das principais características desse grupo é que os instrumentos deles, ou seja, aquilo que eles usavam, as lanças, as coisas que eles usavam para preparar os alimentos, para cortar, para caçar e para plantar, eram feitos de pedra e de pedra lascada, tá? Não tinha nenhum cuidado, assim, a pedra era natural, né? Eles buscavam pegar uma pedra que atendesse melhor o que eles precisavam, né? Enfim. Então, o período da pedra lascada é o Paleolítico, né? E essas são as principais características. No finalzinho do Paleolítico, o homem começou a dominar o fogo e isso foi muito bom para ele. Por quê? Porque quando o homem descobriu o fogo, né, ele passou a ter uma maior qualidade de vida. Então, ele podia se aquecer no frio, ele podia afugentar, ou seja, assim, amedrontar muitos bichos, né, os bichos que vinham em direção aos grupos. E eles podiam também migrar, né? Eles podiam cozinhar os alimentos, eles podiam andar à noite sem se expor tanto ao perigo. Então o fogo foi muito, muito, muito importante para que esse grupo ele pudesse sobreviver, para que ele pudesse ter uma vida melhor. E aí, depois da descoberta do fogo, né, o homem começa também a se organizar e a descobrir, a trabalhar com a agricultura, né? Esses grupos, e aí começam a surgir grupos de agricultores e de pastores. Mas isso já esse período nós já chamamos o período do Neolítico, né? O Neolítico é o período da pedra polida, né? Ou seja, se no Paleolítico a pedra era só lascada e o homem selecionava o que ele precisasse, no Neolítico não. O homem começou a polir a pedra, a pegar a pedra e moldar para adaptar aquilo que ele queria. Por exemplo, se ele queria uma lança bem fininha, ele sabia que ele podia transformar aquela pedra que estava lá em uma coisa que ele queria. Se o homem queria uma pedra mais achatada para fazer como, sei lá, uma espécie de bandeja, ele ia lá também e lixava aquela pedra, ele polia, tá? Então, esse homem que começou a polir as coisas, a pensar em adaptar, ele foi, dentro dessa ideia da evolução, modificando os seus hábitos, tá? Então, ele
modificou, ele começa a pensar de maneira diferenciada. E o que vai ajudar muito ao homem nesse processo de evolução é ter se tornado um agricultor, é dominar a agricultura. Então ele começa a dominar a agricultura. E aí por isso que essas sociedades, a partir daí a gente vai chamar de sociedades sedentárias. O que é isso, sociedade sedentária? Não é o sedentarismo como a gente pensa, não, de fazer atividade física, não. É porque o homem vai fixar a morada. Ele não vai mais fazer aquelas migrações como ele fazia antes. Por que que ele não faz? Porque agora ele sabe produzir o seu alimento, tá? Então ele vai plantar, ele vai colher. E que vai ser muito importante para isso, que vai ajudar muito ao homem, é também ele ter começado a domesticar os animais, tá? Mas não é o teu cãozinho que você cuida em casa, não. Não é esse animal doméstico como a gente pensa, não. É que nesse período, os bichos eles viviam soltos e eles fugiam do homem, né? Ou atacavam o homem. Alguns bichos também atacavam. O homem vai começar a dominar, ele vai começar a criar aquele animal para fazer as atividades que ele precisa. Isso vai ser bem legal para o homem, vai ser muito bom. Porque a partir de então o homem vai ter mais recurso, né? Ele vai conseguir comer a carne animal com mais frequência, ele vai conseguir comer os derivados, por exemplo, tomar mais leite. Enfim, a alimentação do homem, né? A domesticação dos animais associada à plantação, ao desenvolvimento da plantação, vai ser muito, muito, muito importante para os homens nesse período, tá? Isso vai fazer com que essa população ela cresça bastante, e aí, né, como eles vão ter mais qualidade de vida, uma vida com mais alimentação, eles vão se reproduzir mais também, né? E aí essas populações, elas vão ser cada vez maiores. E os homens vão se consolidar ali no sedentarismo, né? Como assim se consolidar? Eles vão entender a necessidade de se organizar, de organizar esse grupo e de organizar as suas funções, tá certo? Então, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como é que vão se organizar essas sociedades, essas primeiras sociedades, esses agrupamentos humanos, né? Afinal, nós demos um saltinho, eu revisei com vocês lá atrás as fases da pré-história, né? Como é que essas fases, como é que essa evolução do homem vão se mostrando dentro dessas fases. E aí nós vimos, né, como é que surge o sedentarismo, como o sedentarismo vai ajudar o homem a se reproduzir mais, a ter maior qualidade de vida. E aí na próxima aula, né, amanhã, eu faço um vídeo para vocês falando sobre os primeiros agrupamentos humanos, né? Como é que socialmente eles vão se organizar, tá bom? Um beijo grande para vocês, Deus abençoe vocês. Vou colocar uma tarefinha para vocês também no grupo, espero que todos estejam super bem e tchau!